Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe aqui sempre. É com alegria que eu retorno mais uma vez aqui ao Consolador para nós falarmos da doutrina espírita. E hoje em especial para nós refletirmos sobre essa mensagem que nos foi dada como desafio para nós pensarmos a respeito da caridade por entendimento. E nós veremos no decorrer do trabalho que cada vez mais a nossa sociedade exige de cada um de nós, e em particular aqueles que se rotulam como cristãos, como seguidores de Jesus, a viver a caridade por entendimento. A termos como prática no nosso dia a dia, no nosso comportamento, essa atitude de abnegação, de indulgência e de perdão. Porque dentro do simbolismo, como entendia Jesus a verdadeira caridade, e ele foi aquele que melhor expressou para nós o sentido real de caridade, pois que quando esteve entre a multidão que sofria, que buscava pelo alívio e pelo consolo, ele fora o representante maior de Deus entre nós. E o que o caracterizou, diferentemente de todos os outros que até então passaram por aquelas cidades, que estivera junto com aquele povo, foi exatamente a atitude de caridade que fez com que ele se sobreposse em relação aos demais. Sendo para nós, hoje, dentro do nosso nível de entendimento e de compreensão, como sendo o nosso modelo, o nosso guia, o nosso maior representante do amor de Deus entre nós. E quando nós falamos de caridade, nós estamos exatamente falando sobre isso, sobre esse amor que devemos expressar uns com os outros, na medida em que nós vivemos as experiências humanas, buscando nos comportar, buscando vivenciar os ensinos de Jesus. Porque não basta nos dizermos cristãos, se nós não vivemos na prática os seus ensinamentos. E o que vai caracterizar exatamente o verdadeiro cristão é a nossa atitude de amor uns para com os outros. Por esta razão significativa, Jesus considerou como sendo o maior mandamento da lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante que, apesar de passados 2.000 anos e um pouco mais, ainda nos debatemos nesse dilema, se haveremos ou não de viver a mensagem de Jesus. Embora sabendo, conforme ele igualmente nos advertiu, ser o caminho, a verdade e a vida. Que nenhum de nós chegaríamos ao Pai que não fosse por ele, compreendendo que ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, nós deveríamos igualmente, por extensão, praticar na mesma intensidade aquilo que ele nos legou, aquilo que ele veio trazer para nós como sendo o maior mandamento ou ensinamento proposto por Deus. Porque o seu antecessor, Moisés, igualmente assim o fez, preparou o caminho através da sua mensagem, das leis divinas, morais, para nos preparar para esse grande encontro que faríamos séculos depois com ele, Jesus. Porque ele veio, Moisés, preparar o terreno,
veio estabelecer as bases iniciais para que nós começássemos a nos afeiçoar com esse sentimento maior por excelência, de acordo com os Espíritos, e em particular Lázaro, Espírito, que é o amor. Cabendo a cada um de nós o exercício e a prática, na medida em que nós vamos uns com os outros, internalizando a mensagem transformadora e libertadora de Jesus. E sabendo ele que as suas bases do reino de Deus, que se constituem essencialmente por esta lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tendo este o amor como o primeiro mandamento da lei, e o segundo igualmente que se assemelha, o amor ao próximo, a necessidade de nós nos instruirmos, de nós conhecermos a verdade que liberta, vai ampliando a nossa consciência de dever e nos preparando igualmente para esse grande encontro com a nossa realidade divina. Porque quando esteve conosco, igualmente ele nos disse: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E esta luz se expande, cresce, na medida em que nós vivemos esse amor de Deus uns para com os outros. E é o que vai caracterizar os espíritos que já conseguiram alcançar um dado nível de consciência em relação às leis de Deus. Por esta razão, quando Kardec, por sua vez, em nome do amor, nos apresentou a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por ele, Jesus, ele estabeleceu na terceira parte do livro dos Espíritos as leis morais da vida. E dentre essas leis morais, estabeleceu como sendo a 10ª a lei de amor, de justiça, de caridade. Porque jamais haveríamos de alcançar a condição de espíritos perfeitos, de sermos almas felizes e integradas na consciência cósmica divina, sem que antes nós aprendêssemos uns com os outros, através das experiências sucessivas, a nos amarmos. E talvez seja esse verdadeiramente o principal motivo pelo qual Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, ao alcance desse objetivo que é a perfeição, através da nossa auto-iluminação, através do reconhecimento de cada um de nós desta identificação divina paterna, de que somos filhos de Deus, fadados à felicidade e à vivência plena do seu amor, bastando para tal que nós nos aproximemos da sua mensagem, e mais do que isso, que nós possamos vivenciá-la conosco mesmo e por extensão com o nosso próximo. E a partir daí, outros luminares, outros espíritos mais aquinhoados de virtudes do que nós hoje, ora, nos encontramos, vieram por sua vez, cada um a seu tempo, propagar e multiplicar as ideias propostas por Jesus. Pois que um dos objetivos da doutrina espírita, que é o progresso moral dos espíritos vinculados à Terra, despertar em nós a consciência do dever e da vivência da retidão, dos valores morais e dos princípios estabelecidos por Jesus, que caracterizou como sendo da abnegação, da fraternidade, da compaixão, do amor ao próximo, veio mostrar para nós que esse caminho
se faz através das reencarnações. E não apenas através dela, um móvel que nos leva à conquista da nossa perfeição. Mas que em cada uma delas nós possamos investir nesse patrimônio de conquistas morais, na medida em que nós entendemos o sentido da vida e, como tal, buscamos praticar no dia a dia uns com os outros. E dentre esses espíritos aquinhoados pela sabedoria, pela inteligência, pela vivência e prática desse sentimento do amor, que nós o conhecemos hoje como sendo Emmanuel, ele veio através do seu tutelado Francisco Cândido Xavier nos oportunizar, dentro da sua série de livros evangélicos, a mensagem do amor. Porque quando hoje fomos convidados a estarmos aqui para falar e refletir em torno desta temática, a caridade por entendimento, foi exatamente porque ele, Emmanuel, o Espírito, veio nos apresentar esta mensagem a fim de que nós pudéssemos corporificar, internalizar de uma vez por todas a necessidade desta prática. Porque não basta desejar um mundo melhor, não basta sonhar por esse momento de renovação pelo qual a Terra está passando e vivendo. Se eu no meu dia a dia não coloco na prática diária os ensinamentos propostos e aqui já referidos no decorrer desse tempo em que estamos refletindo sobre esta mensagem, a caridade como sendo a maior expressão de amor de Deus entre as criaturas humanas. E foram muitas as passagens referentes a esta proposta da caridade que Jesus veio nos ensinar. A mais significativa, embora não vou discorrer sobre ela, é aquela em que ele vai nos apresentar a parábola do bom samaritano, que nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que ele vai tratar: fora da caridade não há salvação. No capítulo 15, em que ele se apropria daquela mensagem de São Paulo, ou do apóstolo Paulo de Tarso, que quando atingido a consciência da maturidade do homem psicologicamente maduro, ele escreveu a lei de amor, a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso, e que nós vamos encontrar verdadeiramente nesse capítulo do Evangelho que citamos, o de número 15, fora da caridade não há salvação. E por que eu estou trazendo isso? Porque Emmanuel, na sua primeira mensagem desse livro, Ceifa de Luz, da sua autoria espiritual, pela mediunidade do seu pupilo Chico Xavier, ele vai exatamente trazer um recorte dessa mensagem, necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso, nos apresentando na seguinte citação: agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior de todas é a caridade. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. E aí a gente vê a importância da vivência, da prática da caridade. E coincidentemente, se assim podemos dizer,
o lema da doutrina dos Espíritos não poderia ser outro senão: fora da caridade não há salvação. Porque aí está o princípio, a origem de todas as coisas, no que se refere à transformação, à mudança de comportamento, de renovação, de atitudes do indivíduo. Nós temos 3 grandes virtudes a serem cultivadas, desenvolvidas entre nós: a fé, a esperança e a caridade. E observemos que nos nossos dias, cada vez mais nos é imposto, nos sentimos como que obrigados, pela consciência do dever e pelas coisas que acontecem em sociedade, a praticarmos cada vez mais uns com os outros esta prática da fé. Porque sem a fé nós desistimos dos nossos objetivos. Sem a fé nós não divisamos o futuro e a continuidade daquilo que nós ainda precisamos alcançar e viver. Porque ora estamos no padrão mental e social tal que a desesperança, a falta de sentido pela vida tem sido cada vez mais gritante entre nós. Não é sem outra razão que o índice de suicídio, de violência de todas as espécies, vem cada vez mais se alarmando, crescendo entre nós. E nós perdemos, para muitos pelo menos, o sentido da vida e a esperança de um novo amanhecer. Porque não temos cultivado em nós essa fé, essa confiança em Deus, de sabermos que Ele, o Pai, está no controle de todas as coisas. Que estamos passando por aquilo que ainda nos é necessário passar, em prol desse despertar, dessa libertação que está por vir do ponto de vista da nossa essência espiritual. Infelizmente, e há de se dizer isso, ainda vivemos, para a maioria dos espíritos encarnados na Terra, focados na materialidade do ser, nas conquistas efêmeras, transitórias, que o mundo nos presenteia, como sendo possibilidades de felicidades reais, mas que depois de usufruir, depois de vivenciar esses muitos prazeres e conquistas, nos encontramos ainda e cada vez mais vazios, sem sentidos, desorientados, ou transitando em um processo circular, sem encontrar o real caminho, o verdadeiro roteiro para a paz e a consciência em nós. Por isso que hoje, cada vez mais, estamos em busca do Salvador, do milagre. Vivemos, infelizmente, há de ser dito, em maior ou em menor grau, um estado de desespero, de desesperança, de alienação, que se caracteriza pela sombra coletiva que nos toma, no dizer do Espírito Joana de Ângeles, na sua série psicológica. E o convite da doutrina, da mensagem de Jesus, é que nós despertemos, façamos contato com o nosso lado luz, com o nosso self, com a nossa identidade crística, divina, que existe em cada um de nós, para suscitarmos entre nós mesmos
a possibilidade de vivermos mais forte e integralmente a fé e a esperança de dias melhores, que não virão por milagres, por decretos-lei, pela instituição desta ou daquela normativa dentro da sociedade, mas na medida em que nós voltamos a atenção para dentro de cada um de nós e nos percebemos como espíritos fadados à perfeição, espíritos necessitados da autotransformação, ou se quisermos ainda, carentes e dependentes desse amor de Deus, que vai se tornando cada vez mais solidificado na medida em que nós fazemos a nossa reforma íntima, que saímos desses olhares para fora e voltamos a atenção para dentro de cada um de nós, nessa tentativa de reconhecimento de que somos filhos de Deus. Vem então já a sua época, quase bem próximo daquele período em que Jesus esteve conosco, sendo este Paulo continuador da mensagem crística, pois que sem ele não teríamos a mesma oportunidade do conhecimento dessas verdades libertadoras do cristianismo. Ele então nos presenteia com esta passagem significativa relativa à caridade. E observem, merece esse destaque, que a época de Paulo, de Jesus, não se falava abundantemente, na mesma intensidade qual ocorre nos nossos dias, sobre a caridade, em que pese, e diz o próprio Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que a Casa do Caminho foi a primeira instituição humana na Terra a praticar a caridade. Porque quando da saída de Jesus da terra, os seus discípulos se reuniram na Casa do Caminho para darem seguimento ao trabalho que estava ainda nascente, que ainda germinava entre aquelas consciências débeis a necessidade da vivência dos ensinos de Jesus, que na base, conforme dissemos, o amor instituía os passos, as atitudes e os comportamentos de todos quantos se dissessem seguidores de Jesus. Porque a época merece esse apontamento, não se chamava-se cristianismo. O cristianismo surge a partir de Lucas, que foi um dos grandes divulgadores e apóstolos, igualmente à semelhança de Paulo de Tarso, do cristianismo, da mensagem de Jesus. Porque os discípulos eram conhecidos à época como os homens do caminho, porquanto que a casa em que eles viviam e aprendiam com Jesus era uma casa que estava em uma rua, num caminho, salvo engano, para a cidade de Jope. E que aí eles eram identificados como sendo os homens da Casa do Caminho. Somente mais tarde, ao conhecer profundamente a mensagem de Jesus, Lucas, o médico, e que no livro cita e discorre muito bem sobre a sua vida, ele vai propor: por que ao invés dos homens do caminho não chamamos de cristianismo? Porque eram seguidores do Cristo. E a partir daí então ficamos conhecidos como cristãos.
Mas os cristãos não da boca para fora, não no título, não nas honrarias, nas práticas exteriores, mas como sendo uma proposta da vivência crística da mensagem de Jesus. O maior e o mais perfeito representante de Deus entre nós. E conforme igualmente já dissemos, e vamos encontrar na questão 625 do Livro dos Espíritos, a resposta dada a Kardec, quando este questiona que qual seria aquele que melhor nos serviria de guia e de modelo, enquanto humanidade. Os Espíritos disseram: Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, a quem estamos homenageando igualmente nesse mês de novembro, como no mês de dezembro, porque Jesus precisa ser homenageado, vivenciado, falado todos os dias do ano. Dezembro é apenas um símbolo que marca a sua passagem, a sua entrada no mundo material da Terra. Mas que, em verdade, ele, enquanto representante, ele faz parte do nosso calendário humano e espiritual da Terra. O governador planetário da Terra, a quem Emmanuel, através de Chico Xavier, vem nos concitar, vem nos propor a vivermos a sua mensagem. E essa mensagem, antes de nós conhecermos na sua totalidade, peço a permissão para ler a mensagem de Paulo, que ele vai nos trazer na epístola citada, 1 a Coríntios, quando ele diz assim: ainda quando eu falasse as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando a caridade eu nada seria, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Repare que a caridade ele a coloca acima de todas as possíveis ações que nós fizéssemos em homenagem a ele, Jesus, ao ideal maior. Nada disso me serviria, porque a caridade está acima de todas essas ações. E continuando, ele vai dizer: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí me permita um parêntese para dizer: por esta citação de Paulo, já dá para entender quão pouco somos caridosos uns para com os outros. O quanto ainda nos falta verdadeiramente, Glauco e demais, a vivência desta virtude por excelência. Que pouquíssimos foram aqueles, os seus representantes na terra,
E dentre esses possíveis viventes da caridade, segundo Paulo de Tarso, nós nós diríamos, porque seria uma outra palavra, Madre Teresa de Calcutá, hoje a Santa Dulce dos Pobres, o Mahatma Gandhi e alguns outros poucos homens e mulheres que representaram da maneira mais próxima da perfeição essa caridade e ficaram reconhecidos como almas abnegadas, almas divinas, caridosas, praticantes desta lei do amor, conforme Jesus assim nos ensinou. E para fechar a citação paulina, ele ainda vai dizer, agora, de onde Emmanuel fez um recorte, agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios 13, 1 a 7 e 13. E se vocês quiserem saber mais, recorram ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Porque a partir de agora, a nossa proposta, a nossa intenção é nós falarmos um pouco sobre a caridade do entendimento. E é interessante que esta caridade do entendimento é igualmente a que mais tanto de Jesus, falamos tanto de amor, nós temos cada vez mais casas ditas religiosas, praticantes dos ensinos de Jesus, que se multiplicam e proliferam-se a cada dia, sem darmos condições de contá-las na nossa sociedade, na nossa vivência. Mas observem como pouco somos caridosos uns para com os outros, porque ainda vivemos da palavra de Deus pelo discurso, pela palavra que mata, e esquecidos do Espírito que vivifica. E eis que é chegado a hora para que nós vivamos integralmente a proposta crística de Jesus, sob pena de ficarmos retidos no processo transformador pelo qual a terra está passando, retidos no caminho que nos levará ao encontro com Ele, Jesus, que por extensão nos levará a Deus, nosso Pai. Porque se assim não fosse, não viveríamos hoje tantas tragédias sociais, tantas injustiças sociais. Marcadamente, nós somos uma sociedade em que vivemos uns com os outros a injustiça social. Não precisa ir muito longe, não precisa acessar as nossas redes sociais, não precisa estarmos compuscando as teses e os doutorados que estão por aí afora. Basta olharmos uns para os outros, nós mesmos, dentro de nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, e nós veremos quantas são as expressões produzidas, não pelo outro, porque a gente tem essa tendência de achar que sempre que o outro é o malvado da história, é o culpado, é o traidor, é o mentiroso, é o maledicente, é o hipócrita, é o invejoso. Mas nunca somos nós.
rara, quase nunca assim nos vemos quando do desfecho ruim da situação. Ele, o outro, é sempre o culpado. Eu sou sempre a vítima, o coitadinho. Sem nos darmos conta que só pelo fato de pensarmos mal, de produzirmos pensamentos negativos, nós já estamos mantendo o padrão do mal, da violência, da injustiça social entre nós. Então a caridade por entendimento é algo de extremo valor para vivermos uns com os outros, a fim de que tenhamos uma sociedade melhor. Mas sem mais delongas, até por conta do tempo, eu quero ouvir logo. Eu gostaria de trazer a mensagem em si. Ela é curta, mas merecedora de altas reflexões. Na medida do possível, farei alguns apontamentos. Tudo bem? Então, ele começa a mensagem dizendo assim, e observe a grandeza desse primeiro parágrafo. Vejamos. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha como isso é profundo e como ainda nos escapa ao entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, que é algo extremamente necessário para fazermos com que a Terra ascenda a uma condição de mundo feliz, perfeito. A caridade é tão necessária a sua prática, a sua vivência, quanto o ar que respiramos e que estabelece o equilíbrio do nosso campo orgânico. Isso nos dá uma ideia do quanto estamos distante do sentido real da caridade. Mas seguindo, ele ainda vai considerar: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não esqueças a compreensão que devemos a todos, que devemos a todas as criaturas. O que ele quis dizer só com essa palavra? O universo, ele vive numa relação de interdependência. Porque nós não somos autossuficientes. Todos nós, a natureza como um todo, é dependente mutuamente uns dos outros. A cadeia alimentar é o melhor exemplo que nós poderíamos trazer para o entendimento rasteiro desta citação de Emmanuel. Nesta cadeia alimentar, para sobrevivermos, dependemos dos animais, que por sua vez dependem um dos outros igualmente, para que esse equilíbrio orgânico, alimentar, social, ecossistema possa viver harmonicamente. Porque se assim não fosse, nós já não mais nos existiríamos. Não estaríamos mais aqui falando de Jesus. A mensagem palpitante e requeriria um tempo maior para discursarmos sobre ela. Mas o importante é que nós compreendamos que esse regime de interdependência não é só do ponto de vista material. E nesse particular, lembro-me aqui agora de uma citação do próprio Emmanuel, quando ele vai dizer, salvo engano, no livro Fonte Viva: os espíritos dependem dos homens, tanto quanto os homens dependem dos espíritos. Porque não basta pedirmos a eles, é preciso que nós também ouçamos o que eles nos pedem. Que nós compreendamos
o que vem de lá para cá. E para tal, eu preciso estar em sintonia com o divino que há em mim. É preciso que eu esteja envolvido pela energia do amor, da caridade, que amplia a nossa acústica auditiva e espiritual para entender o que Deus quer de mim. E recentemente, assistindo uma minissérie da Globo, passou essa semana, muito interessante, uma citação de um dos atores, de um dos personagens, que me chamou a atenção, em que ele vai questionar a uma determinada criatura poderosa do ponto de vista econômico e a mantenedora do hospital do qual ele trabalhava. E que ele estava tentando fazer uma revolução de consciência da prática da ajuda, do atendimento aos pacientes. Pois que o foco ainda hoje, nesses espaços sociais, da saúde, o que pesa é o dinheiro, é o material. Se assim não fosse também, não teríamos tantas mortes desnecessárias, a saúde do nosso país seria de uma melhor qualidade, não precisaríamos pagar tão absurdamente os nossos planos de saúde ou coisa que vale. Teríamos saúde para todos, que é algo que é um direito instituído dentro da Constituição, como dos direitos inalienáveis do homem, dos direitos humanos. O direito à saúde, ao bem-estar, à moradia e outros tantos. E então esse médico jovem, revolucionário, voltou-se para aquela mantenedora do hospital, que chegara ali de surpresa para ver como as coisas estavam caminhando. E ele então lhe devolve dizendo: qual é o seu propósito na vida? Ou melhor, o que lhe importa na vida? Porque ela questionava a prática daquele jovem médico, totalmente contrária aos ideais dos mantenedores do hospital, que queria lucro e mais lucro. E ele havia modificado as regras, destituído uma série de práticas até então tidas como normais. E ele então vai questionar: o que te importa na vida? E aí eu trago para esse ambiente, considerando que a proposta é exatamente essa de Emmanuel, quando ele vai falar sobre esse progresso espiritual. Porque na casa espírita, nas casas religiosas, nós falamos de alguma sorte do progresso espiritual. Como, por exemplo, a transição planetária. Como, por exemplo, um mundo de paz, de harmonia, de felicidade ou coisa que valha. De que somos espíritos imortais e outras tantas coisas mais. Mas eu pergunto a vocês, como presente de aniversário, o que é que importa para você na vida? Porque de acordo com a resposta, a minha conduta, as minhas escolhas, os meus comportamentos, por certo, não serão ou não deveriam ser mais aqueles que eu adoto como prática diária. Mesmo me dizendo cristão, mesmo me dizendo que acredito na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito, mesmo nos dizendo espíritos. Mas o que é mesmo que te importa na vida? Isso pode ser a pergunta fatal para uma grande transformação na vida de todos nós. E com isso, acelerarmos o progresso da humanidade na Terra, saindo da condição primária de provas e expiações para um mundo não apenas de regeneração, mas um mundo feliz, que é o que nos aguarda. E só o tempo dirá
mediante as nossas escolhas. Mas andando um pouquinho mais ele vai dizer: compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade. Olha a caridade por entendimento. Compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensáveis à própria segurança. É interessante pensarmos também sobre isso, porque o que nos parece ser seguro é tão inseguro e instável como a própria insegurança. Querem ver? Quantos de nós temos um plano de saúde com receio de sermos acometidos da doença, para termos uma vida prolongada no corpo? Não é assim? Mas quem que garante que hoje ainda não retornaremos à pátria espiritual? Que apesar do benefício do plano de saúde, eu não seja encaminhada para um desses hospitais aí públicos, e lá chegando, eu não tenha tempo suficiente para que os médicos me salvem do mal que me acometeu naquele instante. Percebem? Quantos são os afortunados, materialmente falando, que perderam as suas vidas de uma hora para outra? Que todo esse bem que dava ali uma segurança desapareceu entre as mãos. Quantos são aqueles que se aprisionam dentro das suas próprias casas com câmaras de segurança, com cadeados, com tudo aí que nós vemos na tentativa de não sermos assaltados? E quando da nossa saída para uma prática esportiva, para ir ao trabalho, para a compra do pão ali na padaria em frente à nossa casa, nós somos acometidos de um acidente, de uma violência social, de uma bala perdida, e que nos faz ficar, quando não presos a uma cama, nos levam de volta ao mundo espiritual. O que é mesmo que a gente configura como sendo segurança? É algo que a gente não pode perder de vista, para termos um entendimento real do sentido da caridade, como Jesus nos ensinou. Mas correndo um pouco mais, ele ainda vai considerar, à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhe é própria. Tolerância, paciência, abnegação, compreensão pelo momento do outro. É o que nos falta dentro dessa proposta crística que o Natal vem nos chamar a atenção. Porque até o sentido real do Natal nós modificamos. Porque o único que deveria ser reverenciado, confraternizado, é o único que é esquecido. Que a gente fecha a porta, tranca e não deixa ele entrar. Mas a gente deixa entrar aquele velhinho de barba e de roupas vermelhas, que agora é laranja, é azul, é amarelo, mudou também até a roupa do Papai Noel, para mostrar o quanto nós somos instáveis nos nossos quereres. E ele aí continua dizendo: o Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos, querendo dizer de que nós precisamos respeitar o caminho e os passos de cada um dos nossos irmãos. Caridade por entendimento é a gente se colocar na condição do outro,
para compreender que o outro também é passível de erros e de acertos, tão quanto eu sou. Não adianta querer acelerar o passo do outro ou exigir que esse outro faça aquilo que ainda não lhe é possível fazer. Isso é uma atitude de caridade. Caminhar com o seu irmão dentro do seu limite e das suas possibilidades evolutivas. Finalizando, ele ainda vai considerar: só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente por meio dele, o amor, integrarmos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. E ele arremata dizendo: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram, atribulados na sombra, diminuirás a penúria em que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência, isso é para nós, viu? Quando cada consciência ajustar-se-á à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que, apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Tal qual fizera Paulo de Tarso, quando este resolveu finalmente abdicar as coisas do mundo para servir Jesus. Quando ele, a exemplo igualmente de Francisco de Assis, em se deixando ficar nu, estabeleceu naquele momento uma nova realidade para a sua vida, de seguir Jesus, independentemente das provas que sabia ele que haveria de enfrentar. Tal qual Paulo de Tarso, quando divisou na estrada do Damasco a figura divina de Jesus, quando este o questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Poderíamos igualmente nos perguntar, na acústica do nosso ser, por que ainda perseguimos Jesus? Apesar de todos os seus ensinos, de toda a sua mensagem de amor, de caridade e de justiça. Porque o perseguimos quando não fazemos aquilo que ele nos convidou a fazer. Quando contrariamente vivemos a mensagem que contraria a nossa condição de cristãos. Portanto, amigos, que possamos nesta noite festiva de aniversário da Casa O Consolador, nesse mês de aniversário, igualmente nesse que se aproxima de dezembro, o aniversário do Cristo Jesus, que possamos repensar as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos caminhos, para sermos verdadeiramente os servidores do Cristo na terra, como sendo os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da sua vinha, que ele veio nos convidar a trabalharmos para ele. E assim fazendo, sem mágoa, sem revolta, com paciência, compaixão e tolerância, haveremos de ascender no progresso espiritual que a terra há de viver um dia entre nós. Que seja as nossas escolhas, o nosso verdadeiro roteiro a ser construído por cada um de nós, na medida das escolhas que estaremos fazendo a partir de hoje. Desde já, finalizando, a nossa gratidão
por estarmos aqui com vocês, esta casa, essa família do Consolador, participando desse momento de reflexão sobre a caridade que devemos entender conforme Jesus nos ensinou. Benevolência para com Deus, indulgência para com as faltas ou erros alheios e perdão das ofensas. Façamos assim e certamente entenderemos a mensagem de Jesus na sua expressão maior. E gostaria de convidá-los, por fim, a vocês conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. É o canal no qual nós estamos colocando as nossas palestras, os nossos trabalhos espíritas e dos nossos companheiros do movimento espírita. E que vocês podem acessar e assistirem de novo essa palestra que está sendo gravada e as outras tantas que nós colocamos lá, para que vocês possam encontrar novos caminhos, novas reflexões, novos roteiros que nos levarão à felicidade e à paz da consciência, do dever retamente cumprido, conforme Jesus nos propôs. Ao final da palestra, da apresentação musical do nosso querido Glauco, eu estou aqui com esse cartãozinho, eu vou chamar assim, para que vocês levem para casa e que vocês em casa, no celular, vocês entrem no YouTube, encostando, porque não podemos impor, vocês se inscrevem. Lembrando que nós estamos com uma meta de atingirmos 500 inscritos até o dia 25 de dezembro. Logo, eu queria pedir a vocês o meu presente de Natal, que não é outro que não seja: inscrevam-se ainda hoje no nosso canal do Roteiro Espírita. E já por antecipação, vocês já estarão me dando o presente. Deus do amor. Existe uma outra vida além.
o caminho certo a seguir. Eu que sou luminoso, sou o homem do amanhã. Tenho o futuro em minhas mãos. Tenho tantos passos para andar. Eu vejo a luz, sinto em minha força de Jesus. Ele guia, ele diz o caminho que eu devo seguir. Preciso ter essa mão amiga que conduz. Preciso de você pra me ensinar a amar. Como fazer pra não ferir ninguém? Uma estrela brilha no céu, mostra a direção. Essa estrela cheia de luz é o amor, é a vida. Essa estrela é Jesus. Eu vejo a luz, sinto em minha força de Jesus. Ele guia, ele diz o caminho que eu devo. Jesus é isso, uma beleza imensa, é toda a recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu.